A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel, a porta do céu. Hoje nós vamos dar início a um outro assunto, que é a volta de Cristo. Como Cristo voltará? Quando? E a grande tribulação. Não vou falar da grande tribulação. Vou começar falando sobre esse assunto, sobre a vinda de Jesus. Então nós temos aqui em Mateus 24, Mateus, Marcos, também falando sobre o assunto, Lucas também falando sobre o assunto. E nós temos o profeta Daniel, como os outros profetas, que falam sobre o assunto. Mas nosso principal objetivo no princípio aqui é a volta, a vinda, a segunda vinda, a segunda aparição de Cristo, a parousia, Epifania, Paneró, Apocalipse, que é tudo, resumindo, é a volta de Cristo, a sua segunda volta, sua segunda vinda. Então, nesse sermão aqui profético, Mateus 24, ele fala sobre a vinda, os sinais da sua vinda, os primeiros acontecimentos, e também fala sobre a grande tribulação, e também fala a exortação sobre a vigilância que o crente precisa ter para que, quando Cristo voltar, ele possa achar você, todos nós, preparados e prontos para subir com ele para a glória. Então, o assunto é muito delicado, muito comentado pelos cristãos, mas a realidade é que os assuntos mais importantes, mais sérios, eles são passados para trás e são ensinados de trás para frente e complica tudo. E resumindo, Cristo vai voltar e a igreja vai ficar aí, porque não está sabendo esperar o seu Cristo, não está se preparando para isso, não está preparada para isso. Não está preparando, não está se preparando e tão pouco preparada, né? Porque se não está preparando, não vai estar preparada mesmo, né? Então aqui em Mateus 24, eu vou ler um texto para começar o assunto, porque esse assunto vai ser muito extenso, vamos falar muito sobre ele. Vamos até o Velho Testamento para ver a primeira vinda e depois a segunda. Quantas vezes Cristo voltará? E nós vamos ver quem é esse Cristo que está por aí nas igrejas evangélicas, que vem às escondidas. Quem é ele? De onde saiu esse Cristo? Quem é esse Deus? Quem é esse Cristo que volta às escondidas? Você vai ver que qual o risco ele já ter vindo e os crentes ter ficado aí. É um perigo terrível. Por quê? Porque se vem às escondidas, queridos, não vai levar ninguém, né? Quem anda às escondidas é devedor, né? Então não pode ser o Cristo, Rei dos Reis, o Cristo Salvador, não pode ser ele. O Rei do Rei e do Salvador não vem assim. Ele é Senhor da história, Senhor de tudo e de todos, não pode vir às escondidas porque não deve para ninguém. Esse Cristo que vem às escondidas é um Cristo perigoso, um Cristo sorrateiro, um Cristo malandro, né, podemos dizer assim, um Cristo, né, com ar de ladrãozinho aí, sei lá. Não dá para esperar um cara como esse como sendo Cristo, não, viu? Então você precisa ter cuidado com esse tal de Cristo que vem aí, que é ensinado pelas assembleias, pelas Paz e Vida, Universal, Deus é amor, congregação, batista. Então, esses caras estão ensinando esse Cristo aí, que ele vem às escondidas, e tem filmes feitos como A Última Trombeta, né? E outros filmes, que um Cristo que vem, um avião está andando, voando, de repente pega o piloto, o avião cai. Negócio complicado. Então, você ter cuidado com esse tal desse Cristo aí, que esse Cristo é um picaretão, hein? Picaretão, toma cuidado, hein? Então vamos ver aqui o Cristo verdadeiro que ele diz sobre a sua volta.
Capítulo 24 de Mateus, para iniciarmos. Saindo do templo, diz o versículo 1, Jesus ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando eles assentados no monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular. Eles pediram: diz-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Responderam-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidai para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então observa aqui a simplicidade de Jesus, a sua autoridade, seu comportamento ao falar aos seus discípulos, ao ensinar aos seus discípulos, que fez a eles uma pergunta até que pertinente, mas o que os discípulos mostrava para Jesus aqui, antes de fazer a pergunta, eles mostram a estrutura do templo, porque os discípulos, Pedro, João, Tiago, os demais apóstolos, que hoje são apóstolos, que andavam com ele, vendo o que Jesus ensinava, e como Jesus falava com os fariseus, os ricos desse mundo, a pobreza, a sua forma de agir e de reagir contra as questões colocadas pelos fariseus e por todos da sua pátria e as pessoas em redor. Então, os discípulos, em curiosidade, mostram para eles para saber, Jesus tem alguma coisa a ver com a grandeza desse mundo, com a beleza, a estrutura do templo, aquele que ia ter foi feito por Salomão, que isso aqui já era, um exemplo do que tinha sido feito por Salomão. Então, os discípulos falam para Jesus: Senhor, viu a estrutura do templo? Não? Venha ver a estrutura do templo. Vieram mostrar a Jesus como era o templo, a beleza do templo, a arquitetura, a engenharia, podemos dizer a tecnologia que havia ali naquela construção, um negócio muito bonito.
muito bem preparado, bem trabalhado, bem feito, uma engenharia perfeita e uma coisa muito bonita. E Jesus já descartou de cara para todos os seus apóstolos tudo aquilo. Quando eles perguntam, saindo do templo, Jesus ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar a estrutura do templo. Então Jesus entra no templo, contempla, vê tudo aquilo ali, até aí normal, todo mundo estava lá dentro, os cambistas, os fariseus, sacerdote, toda a gente. Mas aí Jesus recebe a chegada dos discípulos, a aproximação dos apóstolos. Senhor, viu que bonito que é esse templo? O Senhor percebeu a estrutura desse templo? O Senhor percebeu que coisa bem feita? Por exemplo, lá em Marcos 13, eles elogiam a estrutura do templo, em Marcos 13, em Lucas. Dá uma olhada aí para você ver. Veja aí. Saindo Jesus do templo, disse-lhes um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras, que edifício. Olha, Jesus, que beleza que é isso aqui. Aí Jesus respondeu-lhes, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedras sobre pedra, que não sejas derribada. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Agora vê lá, também em Lucas 21. A pergunta dos discípulos e a resposta de Jesus nos 3 evangelhos. Lucas 21. Diz aqui. É o 5. Falavam alguns a respeito do templo, que estava ornado de ornado de formosas pedras e dádivas. Então disse Jesus, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não sejam derribadas. Então, voltando para Mateus, a pergunta que eles fizeram para Jesus teve uma resposta, né? E a resposta é a que ninguém quer ouvir. Talvez nem os apóstolos concordaram com essa resposta. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Também João fala do assunto. Talvez nem eles aceitaram a resposta de Cristo. Estamos mostrando para Cristo um templo bem feito, que foi dos seus reis. Começou com o seu rei, o Salomão, Davi, um trabalho muito precioso. Mas Cristo, queridos, não tem nada aqui. No que diz respeito à permanência. Vida aqui na Terra, Cristo não tem nada. Ele deu a vida para o planeta Terra e para todos aqueles que estão em cima dela. Mas Cristo viu que o homem transgrediu contra a sua criação, contra o planeta Terra, ele se sente na obrigação e vai fazer o quê? Destruir todo o planeta Terra. Então, esse planeta inanimado, esse planeta Terra que produz tudo, é bom que você faça a separação. Quando você está explicando sobre a criação, que as pessoas vão ter Gênesis no 1º capítulo, no 2, então generaliza tudo. Então, Cristo ficou 6 dias, que representa 6 anos, para fazer todas as coisas. É bom saber que Cristo ficou
6 anos e 6 dias, que representa 6 dias, 6 milênios, 6 anos, 6 dias, 6 mil anos, para fazer o planeta Terra, ou para fazer tudo que estava em si, foi em cima da Terra, que a Terra trouxe, que a Terra produz. Então ele ficou 6 milênios preparando o planeta Terra, fazendo todo o planeta Terra, mexendo com a Terra, colocando na Terra a capacidade dela produzir tudo, produzir os bichos que há nela, os vermes que há nela, os insetos que há nela, né? Tudo isso que existe, que é criado pela Terra. Então ele ficou 6 mil anos estudando sobre isso. Quando a Terra foi capaz, ou melhor, quando a Terra ficou pronta, é que ele veio dar sentido a tudo isso. Então Cristo faz tudo isso, pega a sua engenharia perfeita, a sua ciência perfeita, presciência, que é Cristo, a sua presciência, Cristo que é também ciência, Cristo que é conhecedor de todas as coisas. Então ele pega tudo que está em cima da Terra, plantado no planeta Terra, como sendo um projeto, uma engenharia, e deixa isso tudo planejado. Depois que ele vê a Terra, que a Terra era capaz de produzir, iria produzir tudo isso, é que ele então vai dar vida para tudo isso. Ele vai fazer com que tudo isso produza em cima da Terra. Então ele faz o planeta Terra, deixa o planeta Terra pronto de germinar, de fecundar, de acontecer tudo com ela. E aí ele passa 1000 anos, ou 6 mil anos, para fazer essa projeção toda, de colocar em cima da Terra tudo que a Terra produz. Quando ele joga o milho, o grão, a semente em cima da Terra, a Terra é capaz de produzir. É capaz de produzir e reproduzir. Então você joga o milho lá, ela faz com que o grão de milho reproduza, nasça e reproduz. Um grão fazendo um pé, trazendo um pé, e um pé trazendo 3 espigas, e 3 espigas faz essa reprodução tremenda. De um grão você cria tudo isso. Então a Terra era capaz de fazer isso. A Terra era capaz de fazer isso. E assim foi o homem. Ele fez a mesma coisa, mas com tudo que há na Terra, o gado, os animais, tudo. Ele fez tudo isso. E aí o que ele faz? Para dar fôlego de vida ao homem e fazer a Terra produzir. Ou melhor, a Terra funcionar. Ela produzia, mas não estava funcionando porque ainda não tinha máquina perfeita, máquina para fazer ela funcionar, né? Porque você tem um carro, vou dar esse exemplo para você entender, você tem um carro, o carro está mecanicamente perfeito, né? Está pronto e tá motor perfeito, tudo certinho ali. Mas falta o que faz essa máquina funcionar. O que faz a máquina funcionar, o carro, por exemplo? A bateria é uma das peças. O combustível, outra peça. E para guiar, o motorista. Mas o carro tendo tudo isso e não sendo ligado, aí é que está. A Terra tinha tudo isso, tinha tudo pronto, faltava a chave para ligar. Quando ele colocou a chave, ligou, tudo funcionou. E quem era a chave? O homem. Quando ele faz o homem, que ele dá vida ao homem, aí tudo passa a funcionar, né? E o homem foi aquele que acabou com o planeta, contaminou o planeta Terra.
Uma criação tão perfeita, tão pura, tão bonita, né? Tão fecunda, tão maravilhosa. Mundo, Brasil, terra, não, os países em todo o mundo, né? O Brasil, a terra em si é maravilhosa, né? Coisa linda, a criação de Deus é maravilhosa. Flores de todas as espécies, árvores de todas as espécies, frutos de todas as espécies, né? Os grandes rios, os grandes lagos, né? As feras do campo, né? Os animais domésticos, tudo maravilhoso, tudo muito lindo, tudo maravilhoso. De repente, o homem cai. E caindo o homem vem um tal de Caim. Né? E aí aparece o gigantismo e tudo isso que falaremos sobre o gigantismo, sobre o Caim, sobre o gigantismo, de onde eles vieram, como eles surgiram. Então, aqui, queridos, a pergunta é essa. E a resposta também foi bem direta. Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não sejais derribada. Então Jesus diz para os seus discípulos, não se encante, né? Para desse encantamento com as coisas desse mundo, a terra, o que há nela, o que os homens fazem, a grandeza inclusive da criação da terra, né? Não se encante com isso. Não ponha os vossos corações nisto. Por quê? Porque isto vai ser derribado, vai acabar. Talvez os discípulos perguntassem por que vai acabar. Ele ia dizer, porque vocês contaminaram, ou melhor, o homem lá no Éden, o Adão contaminou. E o homem em si, hoje, está fazendo a mesma coisa. As pessoas culpam o pecado de Adão hoje, mas não dá mais para culpar o pecado de Adão. O Adão pecou, trouxe o pecado na terra, mas você peca porque você quer. Cristo veio para tirar o pecado. Então deixa o Adão de lado, porque já foi. Ele é só a semente pecaminosa, você nasce com ela, mas Cristo veio e trouxe a semente pura e perfeita, você que não quer aceitar. Então não dá para ficar condenando o Adão, como o Adão condenou a Eva condenou a serpente, e aí foi. Né? É assim que está o ser humano hoje. E ninguém quer se converter. Né? Então ele diz aqui, ele porém lhes perguntaram, ou melhor, lhes perguntou, não vedes tudo isto? Jesus, bom, vocês estão me mostrando aí, perguntando se eu estou vendo o templo, eu estou vendo sim, mas vocês veem esses templos aí, vocês estão olhando para esse templo? Estamos. Então entenda que não vai ficar nada, tudo vai ser derribado. E aquele templo foi derribado, foi construído outro, e daí para cá foi construindo e derrubando tudo. Então, Jesus, no capítulo de número 11 de Marcos, dá uma olhada lá, por favor. Marcos 11. Veja o versículo de número... Marcos 11. E o versículo de número... deixa eu ver... Vamos ver o 15. Ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo e os ensinava, dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vós fizestes covil de ladrões. Os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Caindo a tarde, saíram da cidade. Então vejam aqui, Jesus, ao ver os discípulos encantados com aquilo, diz para eles, vocês estão
transformaram o templo, eles transformaram o templo em lugar de ladrões, né? Bandidos, ladrões, Caifás, Anás, Nero, Pilatos, que era o governador, essa gente toda transformaram o templo nessa barbárie toda e nessa vergonha, né? E Cristo chega e diz: no meio do templo não se carrega nada, aqui é só para estar ouvindo e orando. Ouvindo o quê? Sermões proféticos, sermões da palavra de Deus, o rolo da vida que havia lá, que era a palavra hoje Bíblia. Então, era isso que o templo servia, casa de oração. A igreja hoje é lugar de quê? Covil de ladrões, lugar de político, de se vender feijão ungido para curar Covid, de se vender prego ungido, de se vender água ungida, petróleo, né? O cara vai lá para o Oriente, para aquele mundo lá de árabe, traz petróleo, traz óleo não sei do que, e começa a vender, e diz que ele é apóstolo. É um bandido, rapaz, no que diz respeito à santidade. Isso é um picareta mentiroso, esses caras que faz isso. Mas será que tem cara que faz isso? Tem, eu ouço. Claro que tem. Isso é coisa de covil de ladrão. Quem chamou isso de ladrão foi Jesus. É a Bíblia que está chamando, é a Bíblia que está dizendo, não é o pregador. É vocês. E vocês mesmos dão lugar para isso, né? Então veio elogiar uma coisa que estava podre, carcomida, destruída, que era o templo, pela corrupção dos homens, da religião e dos políticos. É assim que faz a política e a religião. Corrompe tudo. Destrói tudo. Jesus fala para eles: vou acabar com isso aqui, ô Pedro e os demais apóstolos. Vou destruir tudo isso aqui vai ser derribado e vai ser lançado no fogo e queimado. Eu preparo vocês para ser o templo do Espírito, porque é com vocês que eu tenho compromisso. Era isso que Jesus estava querendo dizer para eles, né? Então ele diz aqui, o 3: estando ele assentado no monte das oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhes perguntaram: diz-nos quando acontecerão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos templos, ou dos templos. Jesus viu que os discípulos ficaram incomodados, e incomodaram mesmo a resposta de Jesus ao dizer que ia ser tudo destruído. Os discípulos sabiam que Jesus era Senhor, era o Filho de Deus, incomodaram: mas vai destruir tudo isso? Como é que vai ser? E nós? O que seremos de nós? Onde nós estaremos? E como vai ser isso aqui? Né? Já incomodaram logo. Faz a pergunta para Jesus: quando será isso? Temos um sinal? Veremos quando o Senhor vai fazer isso? O Senhor nos avisa? Essa é a pergunta dos apóstolos. Então Jesus, no versículo 4, diz assim: respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeira coisa que Jesus diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ô irmãos, vocês estão dentro das igrejas que chamam evangélica e recebem a tal reforma vinda de um monge que é do catolicismo romano, Martins Lutero. Sendo que dentro da Bíblia não existe um versículo dentro da Bíblia, a não ser em Hebreus 12, que tem um versículo lá falando de reforma de templo, que foi o templo de Israel quando foi derribado, que Neemias reconstruiu. Não existe outra coisa. Que dentro da Bíblia Sagrada, para o crente, para o cristão, para o ser humano, Cristo não aplicou um versículo para a salvação no que diz respeito à reforma. Cristo não reforma. E vocês escutam isso e aceitam. E eles empolam tudo isso, é uma luz, e Martim Lutero foi isso. Martim Lutero é um braço de Roma. Direita e esquerda que vocês apoiam na política, Martim Lutero é direita e esquerda, essa reforma. Tem pontos positivos, humanamente falando, culturalmente, humanamente tem sim. Mas espiritualmente tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Não acrescenta nada para a salvação. Então ele diz aqui,
Respondeu-lhes Jesus: acautelai que ninguém vos engane. Vocês estão enganados com os pastores falando isso. O pastor, o bispo, o apóstolo só prega sobre a política e só fala sobre dinheiro, sobre restauração financeira, dinheiro para vocês, que vocês vão ter, que vocês vão receber. Dinheiro você tem se você trabalhar, e se você souber usar, você vai ter. Se bem que hoje em dia trabalhando vai ser difícil, né? Com esses presidentes aí, esses que já saíram desde de Fernando Henrique para cá, desde a ditadura para cá, esses presidentes, você crescer trabalhando no Brasil é quase impossível, né? Vai comer o pão de cada dia, uns com mais sossego um pouquinho, outros terrivelmente castigados, dificilmente. Mas o que vale é o caráter, a fé e a obediência do cidadão, o respeito, a dignidade. Isso nós temos, o político não. O religioso também não tem aparência, né, seu padre? Né, bispo? Não é verdade, missionário? Então, toma cuidado. E eles, Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. E o engano entrou na igreja. Quando o bispo fala para você, mulher, pode vestir o que quiser e se pintar, se produzir como quiser, e você acha que isso não tem problema nenhum. Quando o pastor da Assembleia ou de outra igreja, porque tem assembleano falando isso, não tem problema fazer uma tatuagemzinha pequenininha e tal, isso não quer dizer nada, e colocar sua piercing, né, e colocar todas essas coisas, e ainda usa a Esther, a escrava. Ah, mas era rainha na escravidão, e não na legalidade, né? Aí então, eles pegam e falam, faz isso, diz que não tem problema nenhum, uma vez que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse exorta-nos, cuidado para não praticar tais coisas. Então, Jesus diz para eles, vocês precisam ter cuidado para não ser enganado. O versículo de número 5, a segunda exortação: pois muitos virão em meu nome. Aí está. Muitos vêm no nome dele. E no nome dele vem aí um Cristo às escondidas. Um Cristo que vem sorrateiramente. Que pega um povo às escondidas e leva para não sei para onde. Só se for para os quintos dos infernos. Se é que inferno tem quinto, né? Porque para o céu, para Nova Jerusalém, não é. Esse Cristo que não existe na Bíblia, que é ensinado pelos pentecostais, como a Assembleia, como o Batista, essa gente que ensina tudo, que ele vem no abrir e fechar de olho, leva a igreja, às escondidas, ninguém vê, é um dos que Cristo está dizendo: pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, cuidado, meninos. Viraram meninos na fé? Viraram crianças? Paulo disse: com leite eu vos criei, amamentei, né? E vocês foram fortalecidos. Não dei no princípio para vocês uma comida mais sólida que era, digamos, né? Contrafilé, né? Para uma criança, uma alcatra, uma picanha, né? Hoje em dia está difícil, né? Não dei porque nós temos aí como presidente Lula, como presidente Fernando Henrique Cardoso, como ex-presidente, né? Collor de Mello, né? Tantos picaretas imundos como, né, Dilma e tantos outros aí, e Michel Temer, né, Bolsonaro, que não dá nem para falar o nome dessas coisas ruins, malignas, que só serve para tirar o do povo, né, tirar o que é do povo, né, juntamente com deputados, vereadores. É só o que eles fazem. Só o que eles fazem. Todos os dias eles têm uma caneta para cravar no peito do pobre, do necessitado, e nada mais do que isso, como uma espada, né? Escravidão saiu do tronco, né? O tronco saiu e o chicote, mas no lugar dele tem a caneta para escravizar você, e você ainda fica do lado dessa gente, mesmo sendo crente, mesmo sendo católico, você ainda adora isso. Gente, mas o povo é difícil de se entender, né? Por isso é que lá no Êxodo 32, quando Moisés desce, que viu o povo adorando a bezerro de ouro,
ele vai cobrar do seu irmão Arão. Arão disse: o povo é propenso ao pecado. Realmente o povo é do pecado, é difícil. O povo anda numa ignorância terrível. Porque, meu irmão, vê o que está acontecendo na nação, no Brasil, caminhando para um abismo terrível. E vê Lula e os demais políticos dizer que a inflação foi de 4% ou 5%. Isso é um absurdo, irmãos. A inflação de 2025 foi isso, é um absurdo. 5% deu por cada semestre, cada 4 meses, no mínimo. No mínimo. Se for levar a fundo, deu 4% por mês. Coisa terrível de se engolir. E eles fazem isso, porque não pode? Claro que eles não podem, eles não deixam o país prosperar. Eles pegam o dinheiro, eles pegam tudo e não deixam o país prosperar. Por isso é que o templo estava daquele jeito, isso aqui não. Tem que mudar. E eles continuavam assim. E Jesus respondeu: pois muitos virão em meu nome, acautelai, porque vêm muitos, enganarão a muitos. Tem Cristo para todo mundo hoje. Tem Cristo para o macumbeiro, tem Cristo para o feiticeiro, tem Cristo para os ladrões, tem Cristo para os políticos, tem Cristo para a religião, tem Cristo para as igrejas evangélicas, tem Cristo para o testemunho de Jeová, tem Cristo para cada uma religião, tem um Cristo hoje. Para todo mundo, cada um tem um Cristo hoje, né? Mas o verdadeiro está aqui, estou te falando quem ele é. Versículo de número 6, ele diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidai para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Eu tenho falado para vocês nos vídeos, vocês têm ouvido, mas não dá atenção porque ninguém quer ouvir meu vídeo. Eu não faço promessa para vocês, não dou revelação, não dou profecia. A profecia que eu dou é essa: se arrependam, senão vocês vão perecer. A profecia que eu dou é essa: reforma eu não aceito. A profecia que eu dou é essa: se não guardar os mandamentos, o sábado e os demais mandamentos, todos os mandamentos, inclusive o adventismo, se vocês não guardarem de acordo com a Bíblia, vão perecer. É essa a profecia que eu tenho para dar, eu não tenho outra coisa. Se não se arrependerem, mulher é mulher, homem é homem, se não se arrependerem e praticar tais coisas, sereis condenados. Então o que eu ensino é isso, vocês não me aceitam, vocês me ignoram, e quando vê os vídeos, cai fora, quer nem ver, né? E aí, Jesus está dizendo aqui: ouvireis de guerra, rumores de guerra. Então essas guerras que está aí, não é para vocês ficar apavorados. Israel em guerra, Deus que mandou, só foi o teu, porque o Salvador do universo não vai misturar com genocidas, com assassinos de criança, com corruptos que brigam pelo dinheiro, pelas suas riquezas, como Rússia e tantos outros países. Eles não vão brigar por nada disso mais. Cristo já veio para trazer salvação, isso acabou. As guerras que existem aqui, como Cristo está dizendo, por que que é? Por causa da corrupção dos homens. Então está dizendo aqui, vocês vão ver tudo isso. Não ficais preocupados, porque tudo isso tem que acontecer. Para quê? Que isso tem que acontecer? Para mostrar ao povo que há um Deus falso dominando o mundo, que há uma doutrina falsa sobre o mundo, que há um príncipe da idolatria, que é Satanás e seus demônios, dominando a raça humana, e por amor do dinheiro está fazendo tudo isso. É para eles verem, para o ser humano ver e fugir e vir a Cristo, mas eles não querem. Ele está dizendo aí, cuidai para não vos alarmardes. Então os crentes aí, Cristo está voltando, vai voltar sim. Tem Cristo batendo de porta aí, irmãos, para de besteira. Não viram nada ainda, está reclamando do quê? Mas a mulher ali foi morta porque é tudo corrupto. Está casada com assassino, sai desse assassino. O assassino vai lá, corta ela em pedaços, mata, aí põe lá na cadeia, quando for com 2 anos, 3, 4, 5 anos, o cara está solto, né? Mas se roubar um político é morto, não sai nunca mais, né? Aí é que tá. Veja a corrupção, veja a tribulação deles, da impiedade, é essa.
A injustiça da impiedade é essa. Por quê? Porque faz o que eles querem. Então Jesus está dizendo aqui, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Então não se preocupe, não é o fim ainda. Não tem fim coisa nenhuma ainda aí. Essas coisas que está vindo e que está hoje no mundo, esses acontecimentos chama-se corrupção política e religiosa. Ainda não é a grande tribulação. Vou falar dela, a grande tribulação, depois que terminar aqui a volta de Cristo. Os sinais da sua volta. Aqui nós estamos falando sobre os sinais da sua volta, tá? Ele vai voltar e está deixando os seus sinais. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra. Quero falar desse assunto com muita transparência. Não tenho o que esconder, não tem nada para preservar e guardar em segredo. O que eu tenho é falar. E quero falar livremente, mas não de mim mesmo, do Teu Espírito, pela Tua palavra. Se é para falar de mim mesmo, eu vou falar de outra coisa, né, Jesus? Vou falar do ídolo, vou falar aqui no vídeo do time de futebol, vou falar aqui da mulher bonita, como os pastores falam por aí, que viu na rua, né? Vou falar aqui do carro que eu vi, da Ferrari, né? Dessas cobiças. Vou falar de mim mesmo, eu vou falar disso, mas eu não quero falar de mim mesmo. Eu quero a responsabilidade de falar de um rei tão soberano como tu és, da tua vinda, da tua volta, da tua parousia, para vir buscar pela segunda vez, vir às nuvens, para buscar a tua igreja, segunda e única vez, ou melhor, e última vez, para buscar o teu povo. Pai, eu preciso de sabedoria. Eu não quero falar de mim, porque o meu objetivo é levar um povo para morar contigo no céu, não descer para morar com eles no lago de fogo, por falso ensinamento, porque tua palavra diz que quem acrescenta o que não tem na palavra, acrescenta as pragas do livro, e o fogo vem para abrasar. E quem tira o que está escrito para não ensinar, tira o direito da árvore da vida. Eu não quero acrescentar e também não quero tirar. Eu quero transmitir o que está. Para que, por isso, acrescenta-te as almas que haverá de se achegar a ti, convencidas e convertidas pelo teu Espírito Santo, por meio da tua palavra. Por isso, Deus, em nome de Jesus, dá-me do teu Espírito Santo e sabedoria para que eu possa falar dessa grandeza, dessa coisa tão maravilhosa, tão pura, tão justa, tão digna, tão verdadeira que é a tua palavra. Usa-me nas tuas mãos e me dá sabedoria para ensinar o teu povo, para que aqueles que ouvirem a tua palavra, o ensinamento, reconheça que tu és o grande Rei, o único Salvador, e que esses deuses mentirosos e mentirosos que estão aí venham a ser desmascarados, com certeza serão desmascarados. Não existe esse tipo de Deus, esse tipo de Cristo escondido, esse covarde que só serve para essas igrejas que se diz pentecostais, como evangélicas, né, como protestante, né, que está pela terra hoje, Batista, Assembleia, essa gente toda, dizendo que tem um Cristo assim. Esse Cristo mentiroso e picareta não faz parte da tua palavra. E é isso que eu quero esclarecer, para que o povo saiba que Cristo verdadeiro é só aquele que morreu na cruz. Ressuscitou o terceiro dia, está sentado vestido de glória e majestade ao lado do Pai. Esse mesmo voltará às claras, brilhando como um relâmpago, brilhando mais do que o sol ao meio-dia. A sua luz resplandecendo para que o mundo veja, inclusive os que os traspassaram naquela cruz, lá na cruz quando o Senhor estava crucificado. Por isso, Cristo, quero essa responsabilidade, mas quero essa sabedoria.
para que o mundo veja que tu és Deus. Abençoa a minha nação, a minha pátria, o meu povo, em especial aqueles que servem a ti, porque aqueles que não servem, couro neles. Precisam apanhar para aprender, porque o homem é isso, Jesus. Não tem que ser assim, né? A criança não dar-se a aprender e a obedecer a seus pais e a disciplina, se não apanhar. Eu, quando menino, apanhava dos meus pais. Não me arrependo nada do que apanhei do meu pai e da minha mãe. Só tenho que agradecê-los. Sempre. E eram surras que deixavam marca, mas a marca acabava. E aí vinha a grandeza da correção, o valor que ela tem. E meu pai me dizia, se eu não ensinar vocês com chicote, o mundo vai ensinar. E é muito pior. Por isso, hoje nós estamos vendo aí o mundo ensinando as jovens, os jovens, as drogas ensinando eles, o crime, as cadeias explodindo de tanta gente, né? É certo que os principais que deveriam estar lá não estão, né? Que são os políticos, né? E muitos da religião que deveria estar lá dentro, mas não estão. Por quê? Porque a corrupção fala mais alto. Mas, ó Deus, tu sabes todas as coisas. Por isso eu te peço que me dá sabedoria para ensinar, para que o Senhor mostre a eles que se eles não aprenderem, e o Senhor envia sempre essas coisas como forma de que eles aprendam e voltam-se a Ti, mas eles não querem, Senhor. Por isso eu te peço, aperta e açoite mais o chicote nessas tribulações ou nessas aflições. Porque a nossa tribulação dos crentes virá em breve. Já veio por 1260 anos, mas aí vem porque tudo isso que está acontecendo é princípio de dores para ver se as pessoas se arrependam. Inclusive os que estão na igreja, vendo tudo isso, Cristo vai voltar, e não se arrepende do seu mal. Está lá na igreja fazendo a vontade do seu bispo, do seu apóstolo, e não quer se arrepender. Por isso, Deus abençoa a nossa juventude, a nossa terra. Tenha misericórdia dos enfermos, que estão nos presídios, os que estão nos leitos de dor. Castiguem os políticos e dê vitória ao teu povo, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço hoje para sempre. Amém. E Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz com o nosso próximo vídeo.